Olá, muito boa tarde. Neste final de semana, neste mês que para muitos é de férias, olhamos leituras, aquelas de verão e lazer, mas também a proposta da liturgia dominical. Connosco está o cônego António Rego, jornalista e presença já familiar no programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco neste mês quente, de férias, não é? Também por isso em que as pessoas têm mais vagar. O livro é sempre algo muito típico que acompanha a pessoa que está de férias. É bom que assim seja, porque o livro é também uma fonte de conhecimento e as pessoas que sempre se queixam de não terem tempo, que a vida não lhes permite, agora é uma ótima ocasião para se reconciliarem com a leitura. Muito boa tarde. O livro, essa palavra sugeriu-me logo o primeiro de todos os livros, o Biblos, a Bíblia. É claro que às vezes as pessoas assustam-se ao ver um volume tão comprido. Como é que eu vou ler este livro todo? Pode lê-lo todo, mas também pode ler alguns pontos até que funcionem melhor em férias. Por exemplo, o primeiro livro do Gênesis é interessantíssimo, tem a ver com lugares que a gente visita como se fosse o primeiro dia da criação. Por isso, fica a primeira sugestão. Mas não leiam apenas o que lá está no centro. Vejam a introdução, porque nos inicia muito bem na leitura. Vejam também as notazinhas que estão lá, que não são técnicas, não são para a gente dar aulas nem aprender, mas são para a gente perceber melhor os contextos em que aquele acontecimento se dá. Porque hoje a Bíblia, as não católicas também têm, e não tem grande diferença das católicas, mas a chamada Bíblia dos Capuchinhos, não é fazer propaganda. A Bíblia dos Capuchinhos tem umas explicações muito simples, muito próximas, mas pronto, vamos ao Gênesis. Mas se quiserem saltar, ir para o livro da Sabedoria, tem umas sentenças, tem umas frases, tem uns pensamentos que já têm muitos anos, foram escritos muito antes de Cristo, no Antigo Testamento, mas que nos podem ser úteis. E como a gente vê que a verdade não se estraga, não se corrompe através dos tempos. E depois, é claro que temos o Evangelho, que são, digamos, a nossa carta de honra e onde nós podemos ou seguido, ou ir, sei lá, a São Marcos, que é mais pequenino, que é mais simples, que é mais direto, a gente percebe, ou ir a São Lucas, que é mais afetuoso, fala mais do perdão, ou São João, que é mais teológico. Aquilo, digamos, a Bíblia é um livro, mas tem praticamente para todos. E é um livro que nos narra a história da salvação, mas também é uma excelente forma de percebermos as relações entre os homens ao longo da história, aquilo que define a natureza humana, não é? Em determinadas situações geográficas e históricas, mas que têm muito em comum também com os dias de hoje. Muito em comum. Estamos numa cultura... Apesar do peso de milénios que aquelas narrativas trazem. O homem é essencialmente o mesmo, atravessa culturas, tem raças diferentes, mas, digamos, a sua composição anímica, se nós quisermos, fundamental, o homem, o ser humano, homem e mulher, são exatamente isso. Isso é a maior dignidade. Henrique, se me fosse permitido, eu fazia aqui 3 ou 4 sugestões de leitura. Certamente. Mas então queria pedir às pessoas que apanhassem uma cantinha e um papelinho para tomarem nota do que eu vou dizer. É porque há livros chamados digitais. Onde é que eles estão? Estão na internet. E se tiver internet, eu vou recomendar algumas leituras que podem fazer, que têm boas informações. Por exemplo, se for lá, tome nota, agência eclésia.pt. Pode escrever mais, mas isso já chega lá. E então, tem ali fotografias, tem ali notícias de Roma, da Igreja em Portugal, um bocado da Igreja em todo o mundo, tudo em português clarinho, que pode aprender muitas coisas e ter uma boa informação. Vou dar-lhe outra sugestão. Vaticane.va. Portanto, isso é o site do Vaticano, da Santa Sé. Com as páginas amarelinhas, que tem lá tudo, aparece logo o Papa e tudo o que ele escreveu, de cartas, de encíclicas, de mensagens, está lá tudo praticamente. E pode pesquisar, entreter-se. Isso pode ser, se tiver eu não quero fazer propaganda disto, mas um iPad é muito prático porque aguenta bastante bateria, a gente pode levar para qualquer sítio. Se a gente tem internet, está em contacto com o mundo. Há uma outra agência que é zenit.org. Também tem muita informação sobre a Igreja. Se me permitem também, já agora, um jornal digital, que é o único jornal português, que eu creio, penso eu, o único jornal português digital, ou seja, que só está na internet, é o jornal Observatório.
E aí, eu não estou de acordo com tudo o que escreve, mas tem muita informação, tem muita opinião e às vezes a gente quer saber como é que anda o mundo, a gente clica e tem lá. Portanto, observatório.pt... Observador. Perdão, Observador, eu disse Observatório. Observador.pt, chega lá, como digo, não está de acordo com tudo o que lá está, mas é um critério que me parece jornalístico, profissional. São as minhas recomendações de leitura para... Muito bem. E na sua experiência de férias, também não prescinde do livro? Não preciso de livro. Há um livrinho muito pequenino que eu também já agora recomendava, porque ele é muito simples, é quase de bolso, que é A Vitalidade da Benção, edições do Apostolado de Oração. Um livrinho pequenino que eu diria que nos desarruma um pouco a cabeça, e eu já li esse, mas vou lê-lo outra vez estas férias. E já agora, para não dizer que recomendo livros pequenos, há um que tem 800 páginas e 60 autores, que é A Condição do Ilhéu, de que eu sou também ilhéu. E se a gente quer perceber o que é nascer perto do mar, ou em Cabo Verde, ou na Madeira, ou nos Açores, ou noutra parte do mundo, e como isso caracteriza uma pessoa, pode ver nesse livro, que então esse já é respeitável, que tem 800 páginas. Também vou ler. É um aficionado dos suportes digitais, acompanho sempre com o tablet. Pergunto eu, como é que é a sua relação com a leitura em termos do suporte digital ou do papel? Prescinde de um ou gosta do folhear da página? Não, é indiscutível que o papel, não é por ser papel, mas o contacto com o livro de papel, para mim, é essencial. Para já, estes instrumentos conseguem-nos dar uma leitura que não nos cansa, mas a leitura no papel, a nossa relação com a própria vista, a gente virar as páginas, permite o sublinhar, a gente tocar é outra coisa. Agora, eu tenho aqui centenas de livros que não tenho em papel, apesar de já ter, digamos, o meu gabinete, já quase não posso atravessá-lo, está com livros de um lado e do outro. E que já não os leio todos. E há uns que já não tenho esperança de ler todos. Mas os dois completam-se, eu não os excluiria de nenhuma forma. Agora, o digital tem um tipo de informação e de reflexão e de opinião, porque hoje as opiniões, por exemplo, no Observador, a opinião é mais longa, já não é só meia dúzia de linhas sobre um acontecimento. Há uma reflexão mais aprofundada. Eu não estou a dizer que estou de acordo nem com a linha editorial toda, nem com as opiniões todas. E algumas até são, acho, fracas. Mas, no conjunto, tem elementos excelentes que podem ajudar as pessoas nas férias e, digamos, em qualquer sítio. É mais leve que o livro, transporta-se bem, é preciso que não apanhe água e pronto, e pode-se ver ao sol ou à sombra. Foi sempre um homem da comunicação social, dos meios de comunicação, de suportes que foram evoluindo ao longo dos tempos. Hoje olhamos as camadas mais jovens, muito dependentes dos seus gadgets, dos seus suportes digitais. Como é que, no seu percurso de vida também, foi vivendo este fascínio pela técnica, pelos meios, por aquilo que estas ferramentas me proporcionavam, mas também na fidelidade ao livro, à página impressa, ainda que seja volumoso? Olhou sempre o livro como um reduto de cultura e essencial para possuirmos alguma bagagem, não é? Que nos permita entender a realidade? É claro que não sou perfeito e às vezes ponho-me a refletir se não dedico mais ao digital e menos ao livro. Ou seja, que a minha observação possa ser muito atualizada, mas mais superficial do que a densidade que tem um livro. E eu penso que todos nós podemos correr esse risco, porque de facto isto é um bem e um mal, isto é o céu e o inferno ao mesmo tempo. Basta que a gente chame por ele, que ele vem imediatamente, logo que a gente tenha a ligação à rede. Mas é de uma utilidade incrível. Eu estou a escrever num computador um texto e dá-me uma dúvida de um acento, de uma vírgula, venho aqui para não alterar aquele, ele diz-me logo como é que a palavra se escreve, porque todos nós temos sempre palavras, ou estrangeiras ou portuguesas, que vamos sempre aprendendo e queremos... Eu acho que eles se complementam. Entretanto, se eu não tiver uma base em língua portuguesa
em concordância, isto não me vai ensinar. Isto não me ensina, portanto, eu preciso sempre dos dois. Depois, há escalas de reflexão que se vão fazendo a nível do livro que não passam por aqui. Há dimensões de reflexão, há temáticas de reflexão que não passam por aqui. Penso que uma pessoa que ficasse apenas circunscrita à leitura do digital ficava depois com uma visão estreita do próprio mundo. Eu gosto sempre de ir sabendo o que vai acontecendo e o que vai surgindo, mas estou numa altura em que já percebo que já não apanho tudo, ou seja, que os jovens já estão muitos quilómetros à frente daquilo que eu sou capaz de compreender, e gosto muito, mas em qualquer sítio. Que está um jovem de 18 ou de 20 anos, ou que vem almoçar connosco, um jovem ou uma jovem, e a gente vê cá um nervoso nas mãos dele, porque quando a gente menos nota, já está a picar o telemóvel e já está noutro planeta. Ou seja, a gente pensa que as pessoas estão perto de nós, estão a falar connosco, mas depois olham, lá estão, e eu pergunto com quem é que eles estão a falar, o que é que eles estão a pensar, que jogo é que estão a fazer, que valores é que passam por ali. E, portanto, o digital acaba por criar também uma formatação, já que a gente fala disso, da nossa mentalidade, da nossa sensibilidade, dos nossos gostos, mas como também isso já faziam o rádio, quando havia só rádio, e as pessoas passavam dias a ouvir rádio, ou quando havia só televisão. Portanto, os meios quando todos... haviam só 2 canais. Só 2 canais. Os novos meios tecnológicos, quando aparecem, são sempre uma espécie de perigo para quem está voltado para o passado. Temos de estar abertos àquilo que vai chegando. Mas temos de perceber, e nós, com alguma idade, eu sou um rapaz novo, como se vê, não é? Mas nós, para os 70, já começamos a perceber que há coisas que nos ultrapassam. Ou seja, uma criança de 6 anos, hoje, é capaz de ser muito mais volátil e ágil a trabalhar um telemóvel, porque a gente vê um telemóvel pequenino, mas aquilo é um planeta que está ali, o que está ali dentro é uma coisa, um tablet. É uma coisa incrível. E as crianças, elas é que sabem viajar nesse planeta. E eu acho que o grande problema hoje, já que a gente pode falar disso, o grande problema de hoje dos pais é estarem perto dos filhos nessa matéria, vê-los, acompanhá-los ao máximo, sem os reprimir. Esse aqui é o segredo. Porque se as crianças se sentem reprimidas, vão ver para outro lado ou de outra forma. E por isso os pais têm que manter um diálogo muito paciente, mesmo que não percebam tudo, mas interessados por tudo, digamos, para ser um. Esta é uma sugestão que deixo, porque penso que é uma das peças fundamentais da educação de hoje, é a relação dos filhos com os tablets e a educação que os pais podem dar. Os filhos podem estar a quilómetros de casa e os pais que pensam que eles estão perto. Há também o desafio da busca do conhecimento e do confrontar conhecimento. O perigo destas novas gerações ou da facilidade com que procuramos alguma coisa num motor de busca, num Google ou algo, certo. E em que a resposta surge igual para todos, não é? E de formatar a forma de olhar determinado tema com aquela maneira de o encarar. Pronto, porque a resposta, sempre que se pesquisa, vem logo nas primeiras sugestões. É importante, e que falamos de livros também, quando se faz uma leitura sobre determinada realidade, procurar confrontar com outras semelhantes, perceber as perspectivas diferentes que há em relação a um mesmo tema. O livro também nos ensina a perceber que a mesma realidade é vista por muitíssimos olhos. Por exemplo, Fátima. Fátima, nunca se escreveu tanto, julgo eu, na história de Portugal sobre Fátima como este ano. Outro dia estive a ver, não sei se eram 17.000, falava-me alguém lá do santuário. Quando creio que também contribuiu para isso. Eu também contribuí, também espalhei. Mas isto para dizer o quê? É que não há uma única ótica. Fátima é a mesma realidade. É a mesma mensagem, ainda por cima muito pequenina. Mas para os olhares das pessoas nos livros e nas revistas e nos jornais de opinião são inteiramente diferentes. Eu penso que isso nos diz da nossa riqueza. Claro que é também uma escola de tolerância, não é? O percebermos. E de reaprendizagem. Eu, por exemplo, sobre Fátima também escrevi um livro, mas gosto de ir ver
Os livros que os outros escreveram, de que lado é que eles entraram, em que porta em que entraram no santuário, ou de que lado foram à capelinha das aparições. Isso enriquece-nos e penso que a leitura é, de facto, um elemento integrante para além do diálogo. A leitura também não é boa se nos isola, não é boa o digital se isola, mas é boa como instrumento de diálogo. Falamos de leituras e falamos a uma sexta-feira, mas o domingo está aí à porta e há também leituras nesse dia, propostas nas Eucaristias, em particular o Evangelho, é um que nos fala da Transfiguração, liturgicamente é a festa da Transfiguração, os discípulos, 3 deles, são desafiados, são confrontados com uma situação algo diferente, que quebra um bocadinho o que era o dia-a-dia neste seguir Jesus ali por aquelas terras da Palestina. A Transfiguração, digamos, é um dos momentos grandes da vida de Jesus. A gente tem o batismo, tem a ascensão, tem a ressurreição, e a Transfiguração é, digamos, a ressurreição por momentos. Ou seja, há o momento em que Cristo surge como ressuscitado, com 3 testemunhas, e num sítio alto, onde também, muitas vezes, o divino desce. E é, de facto, qualquer coisa de transcendente, de sublime, de luz, de revelação. Não foi só para animar os discípulos, porque ele ia morrer, mas é para eles o verem na sua realidade transcendente. Eu acho que foi a grande oportunidade que Pedro teve, Tiago e João tiveram, de testemunhar esse acontecimento que é narrado. E é muito interessante que o livro de Daniel, que é também lido neste domingo... Primeira leitura. A primeira leitura. O livro de Daniel, parece que ele, 600 anos antes, já tinha visto a Transfiguração. Ele faz uma descrição de uma figura que não chama Cristo, porque no Antigo Testamento não há referência direta à pessoa de Jesus Cristo, como tendo feito alguma coisa. Não podia ser. Mas toda a descrição dele quase que encaixa com a de São Mateus no Evangelho. Isto quer dizer que a presença de Deus desta forma é um sinal que surge na humanidade com uma necessidade que a gente tem de perceber, que nos transcende, digamos, o nosso nível, a nossa realidade, o nosso pensar, o nosso querer. Nós somos limitados e tendo esse lampejo, digamos, fulgurante e esmagador, eles caíram, quer dizer, esses acontecimentos derrubam, esmagam, mas tiveram essa luz fortíssima. E penso que na nossa vida, às vezes, há transfigurações que também nos tocam, acontecimentos, ou uma morte de uma pessoa, ou uma criança que nasce, ou um amigo que chega, ou a gente que tem uma realização que tanto desejava. Há uma espécie de luz que nos toca, são as nossas pequenas transfigurações, mas que tiveram o seu ponto máximo de significação na transfiguração de Jesus. Penso que é uma festa que precisa ser vista com deslumbramento, com encantamento da figura de Jesus. Ele ali não foi matéria, nem palavra, ele foi transcendência, foi transfiguração. Mas não podemos ficar parados no deslumbramento. Ora, muito bem. Ora, isso é uma grande verdade. Ele disse, não, Pedro queria ficar uma tenda, arranjar ali uma tenda, isto que era bom. Não, aqui não. A realidade é lá embaixo. Viram isto. Mas levem isso no coração e vão lá abaixo transformar. Isso é muito bem observado para não ficarmos, digamos, no etéreo, enfim, no luminoso, ou na alienação. Exatamente. E na caminhada da fé há momentos intensos que deverão funcionar como esse carregar de baterias depois para o dia-a-dia e para a vida concreta. É importante esta passagem das tendas que ele queria construir, até nem eram, as tendas nem eram para eles, eram para Jesus, para Elias, que estavam, mas foi interessante perceber como não podiam ficar ali. Era para descer e era para continuar então o seu dia-a-dia depois no meio dos homens. Eu deixava uma pequenina sugestão. Quando as pessoas tivessem esta experiência, que a aproveitassem. Um exemplo, vão a Fátima. Fátima não é uma montanha, ou melhor, que está rodeado de montanhas, mas tocam naquele chão. Aquele chão de Fátima, aquilo é como se fosse um tabor, porque a gente tem ali um certo contacto com o transcendente. E nós ouvimos muitas pessoas dizer, eu ali sinto-me elevado, ali sinto outro espírito
ali sinto-me de outra forma. Até os não crentes o dizem. Até os não crentes o dizem. E a propósito de não crentes, há uma pessoa que me diz, o outro dia, a propósito das festas do Espírito Santo, diz-me assim, olha, eu não tenho fé, mas tenho muita devoção ao Espírito Santo. Disse, espera aí, que eu vou ver como é que junto isso. Eu não me desoriento, porque isso, de facto, uma pessoa... Uma dessas não é verdade. Uma dessas não é verdade. Mas eu acho que tenho que juntar a segunda à primeira e a primeira à segunda, porque, de facto, e estes momentos sublimes que nos são dados na vida e a transfiguração enquadra-se aí. De facto, Deus dá-nos muitos momentos de luz nas nossas existências. Não a deixemos fugir. E as férias? As férias são propícias a estes momentos de contemplação também e de fascínio pela beleza, visitam-se lugares incríveis e também são estas ocasiões de contemplação, para se ter uma outra nitidez acerca do rosto de Cristo na vida de cada um. Exato. Eu tenho uma concepção de férias como o regresso à terra onde nasci, às pessoas que conheço e que estimo muito, de quem estou fora há muitos anos. A minha vida tem sido uma diáspora e que, portanto, é uma expressão de afetos e de proximidade. Não tenho um programa nem muito ativo, nem muito contemplativo, mas tenho, como eu sou natural de uma ilha fascinante, não vou dizer qual é, uma ilha fascinante, cada recanto que eu vejo, que já conheço todos os recantos, mas é sempre uma novidade. Ou seja, sejamos com os olhos abertos àquilo que nos é oferecido ou que nós procuramos durante as férias para o que tem de novidade, de mensagem, de surpresa, de alegria e de momento de estar junto. Pode ser também uma experiência espiritual. É espiritual, indiscutivelmente. É mesmo. Muito bem, Cônego António Rego, muito obrigado por ter partilhado connosco esta forma como encara também os momentos de lazer e a leitura e os livros e também o Evangelho deste próximo domingo. Muito obrigado pela sua presença. Também. Ficam então propostas de leitura e pistas de interpretação também para este desafio do próximo domingo, pelo Evangelho. Eu recordo que mais logo vale a pena acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 pelas 22h45. Tenha então uma boa tarde, um bom fim de semana, também umas ótimas férias, se for esse o caso.